cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa noite, meus irmãos, que bom que vocês estão aqui no nosso culto em casa, nossos cultos de quartas-feiras, onde a gente para um tempinho para receber do Senhor uma mensagem que vai nos fortalecer, vai nos edificar.
Nós já começamos este culto em adoração. Espero que você tenha adorado ao Senhor com toda a sua gratidão, com toda a sua alegria, porque Ele tem feito muito por nós, não é verdade? Se nós pararmos para pensar tantas coisas o Senhor tem nos dado, eu sei que às vezes a nossa vida não segue conforme a gente quer, não segue o percurso que a gente escolheu, que a gente determinou, mas saiba, Deus está no controle de todas as coisas. Ele continua ainda sendo o seu Senhor, sendo o seu Rei, e Ele com certeza sempre te dará o melhor. Por isso não deixe de adorar Ele. Seja em qualquer circunstância, ore, esteja em oração e louve ao Senhor em todo o tempo. Nesta noite nós vamos receber da parte do Senhor uma reflexão muito abençoada que o nosso irmão abençoado, Everton, vai trazer para nós. Nosso querido diácono que você bem conhece, que está sempre ali na porta te recebendo muito bem, ele hoje traz uma palavra inspirada do Senhor para o nosso coração. Então esteja atento, já pegue a sua Bíblia, esteja com os seus ouvidos atentos, tire toda a distração e separe esse momento para receber do Senhor bênçãos para a sua vida e para a sua família, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e que o Senhor fale muito ao seu coração nesta noite. Olá, irmãos, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco aqui da Palavra de Deus, refletir. E sempre hoje essa incumbência aí de poder refletir um pouco sobre a Palavra de Deus, né? Na verdade, um privilégio poder estar aqui com os irmãos para poder refletir um pouco sobre esta Palavra que é grandiosa, que é a Palavra de Deus. É sempre bom estarmos aqui para podermos falar mais disso, né? Falar de Deus, falar do amor de Deus sobre nós. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre unidade da igreja, né? Um texto que está lá em Efésios 4, de 1 a 16, que Paulo vai lá falar um pouco, né, sobre união da igreja lá nesse texto, né, Efésios 4, 1 a 16. Paulo, no contexto desse livro que ele escreveu, Paulo escreveu esse livro lá segundo as escrituras, né, um estudo em Bíblia, que no mesmo período que ele escreveu esse livro de Éfeso, ele também escreveu lá a igreja de Colossenses, né? Naquele período a cidade de Éfeso, uma cidade muito grande, era a maior cidade da Ásia Menor, hoje é considerado lá o país Turquia, né, se fosse hoje. E naquele período era uma cidade bem idólatra, né? Eles adoravam uma deusa chamada Diana, que era uma deusa romana. Mesmo com tudo isso, Paulo pregou o evangelho naquele lugar, né? Foi um grande palco para a evangelização de Paulo naquele lugar, e a igreja florescia, né? De acordo com a palavra, de acordo com as pregações de Paulo, a igreja florescia, mas também essa igreja precisou de advertência, né? Como está escrito lá em Apocalipse 2, de 1 a 7. Mas com tudo isso, Paulo não deixou de pregar o evangelho, né? Então, a existência cristã não se restringe raramente ao plano terrestre, né? Recebe seu significado relevante no céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E mesmo assim, essa existência cristã é vivida na terra, onde a vida diária praticada pelo crente continua a levar adiante os propósitos de Deus, né? O Senhor deu dons aos membros da igreja, capacitando-os para auxiliar-nos uns aos outros, assim promover a união e a maturidade da igreja. O texto de Efésios 4, de 1 a 16, do início de 1 a 6, Paulo fala muito sobre a união da igreja, e do 7 até o 16 ele fala sobre a maturidade que nós devemos ter como igreja, né? Então eu quero ler o texto com os irmãos para que nós possamos juntos refletir sobre todo esse texto aí, né? Um texto conhecido de todos, mas que é sempre bom a gente poder estar refletindo, principalmente sobre a união da igreja, né? A unidade da igreja. Efésios 4, de 1 a 16. O título do texto é a unidade do corpo de Cristo, ou seja, a unidade da igreja que é o corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados em uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E dele designou-se alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes seguimos a verdade em amor, cresçamos em todo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pai querido e amado, nesse momento eu quero te agradecer por mais um dia de vida, porque o Senhor permitiu que chegássemos até aqui e que o Senhor possa continuar nos abençoando, Deus. Pai, que o Senhor possa me usar nesse momento para que o Teu Espírito fale através de mim, que não eu fale, mas o Senhor fale através de mim, Deus. Pai, que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer neste momento, Pai. Pai, abençoa a vida de cada um que está assistindo esse culto neste momento. Abençoa a minha vida, a vida da minha família, Pai, que o Senhor possa proteger cada um de nós, nos guardar, nos livrar de todo mal. Abençoa também a vida do nosso pastor, toda a família dele e toda a nossa igreja, Pai. Que estejam ali abençoando cada um. Abençoa nesse momento também os enfermos, aqueles que necessitam do Teu amor, da Tua misericórdia, Deus. Pai, continua conosco neste momento, que possamos refletir e aprender um pouco mais de Ti nesta noite, Deus. Quero por tudo que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, irmãos, como eu li aqui o texto, né? O texto de Efésios 4, de 1 a 16, eu quero iniciar falando um pouco do versículo 1, aqui, né, onde Paulo fala, né, já começa exortando os irmãos da igreja de Éfeso, como prisioneiro, ou seja, Paulo estava preso ali em Roma, né, nesse momento, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, Paulo já está falando aos irmãos que eles precisam viver de maneira digna, porque eles foram vocacionados a pregar o Evangelho, a viver como igreja naquele momento. Então ele quer que os irmãos vivam de maneira digna. Então uma reflexão que já começo aqui nesta noite será que nós temos usado nossa vocação de maneira digna? Deus nos vocacionou, Deus nos deu dons, né? Nos deu capacidade de poder pregar o Evangelho, Deus nos deu capacidade de poder fazer coisas dentro da nossa igreja, mas nós estamos vivendo isso de maneira digna? Deus trouxe judeus e gentios para um novo relacionamento mútuo na igreja, né? Algo que seria quase impossível aos olhos dos homens, Deus conseguiu fazer naquele tempo. Chamados à igreja para demonstrar a sua sabedoria, Deus proporcionou aos membros que vivessem a trabalhar em união, além de amadurecerem juntos. Então, irmãos, nós precisamos viver em união, amadurecer juntos como servos do Senhor, como servos, amadurecer juntos na fé em Cristo Jesus. Porque precisamos entender, as pessoas precisam ver Cristo através de nós. Pessoas que vão lá na nossa igreja, vão visitar, né, não conhecem Jesus, eles precisam entender e ver em nós o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos amadurecer como igreja, nós precisamos crescer na busca da palavra de Deus, né, na busca do Evangelho, fazendo as obras do Senhor. Nós não aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas para ficarmos sentados no banco de uma igreja, esperando as coisas acontecerem, esperando alguém mandar a gente fazer alguma coisa. Porque Cristo nos vocacionou, né? Será que nós temos usado essa vocação para o crescimento do reino de Deus? Será que nós temos feito, como Paulo falou com aqueles irmãos, né? Alguns que vivam de maneira digna, estamos vivendo de maneira digna para o Evangelho de Cristo Jesus? Ou estamos só sendo religiosos, cumprindo um ritual, indo na igreja aos domingos, assiste o nosso culto, vamos cada um para sua casa e acabou? É isso a igreja? É isso a igreja que Deus quer em nós? Então nós precisamos ser verdadeiramente uma igreja que
que seja uma igreja honrada, uma igreja que viva de acordo com a vontade de Deus, né? Nós precisamos viver com dignidade como cristãos dignos, cristão que use sua vocação para o crescimento do reino de Deus naquele lugar. Né, irmãos? E aí no versículo 2 ele começa, né? Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sabe, é um dos versículos que eu considero assim um dos mais fortes, né? que mais incomodam nós como servos de Deus. E Deus ensina lá para nós vivermos, né, em suportar uns aos outros em amor. E será que é tão fácil viver, né, suportando uns aos outros? Deus fala que nós precisamos ser humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros. Ou seja, nós precisamos que os frutos do Espírito estejam em nós, né? Como fala lá em Gálatas 5, 22 a 25. Né? Domínio próprio, mansidão, o amor, principalmente o amor tem que estar em nós para que as pessoas possam ver Cristo em nós. A igreja precisa ter Cristo, a igreja precisa ter o amor de Jesus na sua vida, né? Para que possamos ser pacientes. Será que é tão difícil suportar uns aos outros? Ou será que é tão fácil, né? Talvez a pergunta seja essa. É fácil suportar uns aos outros? É fácil suportar alguém que você esteja chateado, esteja magoado? Alguém que te fez chorar? Alguém que te fez sofrer? Será que é fácil suportar? Mas Deus tem falado, através da tua palavra, né? Suportar uns aos outros em amor. Não é só suportar porque alguém está mandando você suportar. Sabe, não é só suportar porque o pastor prega lá no púlpito, ó, irmão, tem que suportar o seu irmão. Sabe, ou talvez você está ouvindo essa palavra agora e acha que tem que suportar o irmão. Não, é porque você tem que suportar uns aos outros em amor, assim como Cristo nos suporta. Sabe, nós não merecíamos nada, Jesus morreu por nós, somos nós ainda pecadores. Quem somos nós para dizer que não suportamos nosso irmão? E aqui Paulo está mostrando, falando para essa igreja, suportai uns aos outros em amor, com humildade, sendo dócil. Será que é tão difícil ser dócil com o irmão? Às vezes vamos para o culto à noite, de domingo à noite, devolvemos nosso dízimo, participando da ceia do Senhor, mas do nosso lado talvez tenha um irmão que a gente nem fale direito. Talvez tenha um irmão que a gente nem considere como irmão, ou só mais um. Então, irmão, não é essa igreja que Cristo quer, não é essa a unidade da igreja. Deus quer uma igreja que seja unida, irmãos que respeitem um ao outro, irmãos que amem um ao outro, assim como Ele nos amou, como Ele nos ama, como Cristo ama a igreja. Então nós precisamos que essa união prevaleça para que o reino de Deus cresça naquele lugar. Talvez não na igreja Praia do Suá, ou talvez na nossa igreja, na igreja Batista Praia do Suá não exista isso, ou na igreja do nosso vizinho não exista isso, mas com certeza em alguma igreja do mundo, ou mesmo aqui na nossa, exista isso. Irmãos que não suportem uns aos outros. Então, irmão, sabemos que não é fácil a vida cristã, sabemos que não é fácil as lutas que vivemos no dia a dia, mas precisamos suportar uns aos outros, né, amor? Independente da sua dificuldade, independente da sua dor, do seu orgulho. Às vezes o orgulho não faz que a gente não suporte um ao outro. Mas é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer, que sejamos crentes orgulhosos, que sejamos crentes que achamos que somos melhores do que o outro, que não merecemos perdoar o outro, porque talvez o outro não nos perdoe. Irmão, nós precisamos ser humildes, precisamos nos humilhar. Talvez nós achamos que estamos certos, mas talvez nem estamos certos. Será que é tão difícil chegar para o nosso irmão? Sabe, o diálogo hoje atrapalha muitos relacionamentos, não só na vida cristã, na vida dentro da igreja. Talvez casamentos acabam porque não tem um diálogo saudável, porque um não consegue suportar mais a voz do outro, ou suportar realmente um ao outro. Então nós precisamos ter isso em mente, precisamos entender que precisamos suportar uns aos outros, não porque alguém mandou, ou porque você acha que é legal, é porque precisamos suportar uns aos outros em amor, de verdade, não com fingimento. Não só porque alguém está mandando, ou só porque você acha que tem que ser desse jeito. É suportar uns aos outros em amor. Então vamos refletir sobre isso, né? Que nós precisamos, a humildade esteja sobre nós, precisamos ser pessoas dóceis, sejamos pacientes para entender a dificuldade um do outro, para saber lidar, sabe, ceder em alguns momentos da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida nós precisamos ceder. Nem sempre nós não somos donos da razão, não somos perfeitos. E no versículo 3, né, também ele fala lá: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmão, a igreja é formada por pecadores regenerados. Dá trabalho ter paz, dá trabalho manter a paz na igreja.
né? Mas temos o Espírito de Deus que nos dá a paz que excede todo entendimento. Então, como que podemos viver uma igreja que não seja unida? Se Deus que vive em nós, se Cristo vive em nós, se nós temos a paz que excede todo entendimento, por que a nossa igreja não pode viver em paz? Porque a igreja do Senhor não pode viver em paz. Irmãos, nós precisamos refletir sobre essas dificuldades, sabe? Precisamos entender que nós somos igreja, a igreja de Cristo. As pessoas que nos visitam, talvez não conheçam Jesus, vão lá porque estão precisando ouvir uma palavra, um conselho, um abraço, sabe? Uma palavra de conforto, uma palavra que possa mudar a vida dele, como, sabe? Aceitar Jesus como seu Salvador da vida deles. E eles precisam ver isso em nós, precisam ver uma igreja unida, precisam ver uma igreja que ame ao próximo, uma igreja que ame o irmão que está ali visitando, uma igreja que seja unida realmente para o crescimento do reino do Senhor. Então nós precisamos entender que a igreja é formada por pecadores, nós somos pecadores regenerados, Jesus nos perdoou dos nossos pecados, né? Então, se nós somos pecadores regenerados, nós precisamos cada dia viver, buscar a santidade de Cristo, precisamos viver em paz, a paz que o Espírito Santo de Deus nos dá, a paz que excede todo entendimento. Precisamos buscar isso a cada dia, para que a nossa igreja não seja abatida por tristeza, não seja abatida por vinganças, por ódio, ou por desavenças dentro da casa de Deus, né? Ali é a casa de Deus, não é a nossa casa. Então nós precisamos entender e viver essa paz que Cristo nos dá. Nos versículos 4, 5 e 6, né, ele fala sobre a Trindade de Deus, né? Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Irmãos, o Espírito de Deus habita na nossa igreja, né? A Trindade vive em amor, porque Deus nos amou primeiro, né? Se Deus nos amou primeiro, por que nós não podemos viver em amor dentro da nossa própria casa, né? Na casa de Deus, na própria igreja? Irmão, a igreja, a Trindade de Deus é o maior exemplo que nós devemos ter como união, é o maior exemplo que nós devemos ter como amor. Pai, Filho e Espírito Santo vivendo em um só. Nós como igreja devemos ver esse exemplo para que possamos ser uma igreja unida, uma igreja que possa crescer na presença de Deus, uma igreja que possa crescer no amor de Jesus, que possamos olhar para o nosso irmão do lado e entender que ele é falho assim como nós somos, mas que possamos perdoar uns aos outros, possamos suportar realmente uns aos outros, como fala no versículo 2, né? Porque Deus nos amou primeiro. Se Cristo nos amou primeiro, por que nós não podemos amar o nosso irmão? Mesmo nós, devido com todas as nossas falhas, nossos erros, nossos fracassos, Deus nos amou, morreu por nós ali naquela cruz, para que nós possamos crescer, né, e viver na santidade de Cristo Jesus. Então precisamos viver esse verdadeiro Evangelho de Cristo. Precisamos entender que, pelo amor que Deus morreu por nós naquela cruz, nós precisamos passar esse amor adiante. A igreja precisa viver essa união, a união da Trindade de Cristo Jesus. No versículo 7, né, ele fala lá: em cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Irmão, você foi capacitado, Deus te deu capacidade, Deus te deu dom para poder você fazer que o reino dele cresça aqui na terra, sabe? Lá em 2 Coríntios 5 fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, isso não quer dizer, não, quando eu não era servo de Deus, quando eu não era servo de Deus, eu bebia, eu ia à festa, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Não é só disso que esse texto está falando. Ele está falando que sua natureza mudou, sua natureza não é mais a mesma. Você não pode ter os velhos costumes quando você era do mundo, sabe? Você não pode ter mágoa do seu irmão, você não pode viver de picuinha, né? Viver de vingança. Você tem que viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. A sua natureza mudou, você não tem mais aquela natureza de antes. Você é mesmo você sendo um pecador regenerado, sua natureza, a velha natureza tem que morrer, para que você possa viver a nova natureza em Cristo Jesus. Então você tem sua capacidade, você tem seus dons, você precisa viver eles para Cristo, você precisa que esses dons sejam levados para que o reino de Deus cresça aqui na terra. Então, irmãos, a capacidade que Deus tem nos dado era para que nós possamos fazer com que a palavra dele
se espalhe ao longo da terra, se espalhe para o nosso colega de trabalho, para o nosso vizinho, alguém da nossa família que ainda não conhece Jesus, através da nossa capacidade, sabe? Eu não costumo estar pregando o tempo todo na igreja, eu sou tímido, mas minha profissão exige que eu fale, né, mais do que eu devo falar, mas Deus nos capacita a falar. Deus nos dá a capacidade de poder pregar o Evangelho, estudar a palavra dele. Então nós temos o dom, nós precisamos só entender esse dom que Deus nos dá e fazer para que o reino dele cresça na terra. Cada um que está na igreja hoje, talvez você está sentado no banco e pensa que está esperando alguém te chamar para fazer algo, mas você tem um dom. Sabe? Você pode ir procurar talvez o pastor da sua igreja, algum líder de ministério e falar: eu quero participar de algum ministério, eu sei fazer isso, eu sei tocar, eu sei organizar, eu sei limpar a igreja, eu sei pintar, eu sei limpar um terreno. Sabe? Você sabe fazer algo. Deus te deu saúde, Deus te deu forças, Deus te deu dom. Talvez sua capacidade não é ser um pregador da palavra, não é cantar um louvor, mas talvez sua capacidade seja outra que alguém está precisando, que a igreja está precisando para que o reino dele cresça. Né? Talvez você seja alguém que possa cuidar de idosos, talvez alguém que possa tomar conta de crianças. Você tem algum dom, Deus te deu algo, alguma capacidade. Então, irmão, use essa capacidade para que o reino de Deus cresça ali naquele lugar. A igreja tem que ser unida, todos têm que trabalhar. Somos um corpo em que Cristo nos deu o dom para que possamos levar isso para diante, para que nós possamos fazer com que o reino dele cresça aqui na terra. Então todos nós somos capacitados, você foi capacitado por Deus. Nós não sabemos fazer nada, mas Deus nos capacita. Deus nos capacita a fazer coisas que a gente nem imagina fazer, mas Deus nos capacita. Porque sabemos que Ele é Deus e Ele é capaz de nos dar tudo aquilo que nem merecemos, né? Mas Ele é capaz, Ele é fiel e justo e Ele faz mais do que merecemos, né? Então, no capítulo 8, 9 e 10, né? Ele fala aqui, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. 8, 9 e 10. Por isso que foi dito, quanto ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Irmãos, aquele que desceu, ele é o mesmo que subiu, está acima de todos os céus. O resultado da descida de Cristo ao inferno do Calvário, onde ele fez expiação pelo pecado e de sua subsequente ressurreição e ascensão, que servirão como evidência que esta expiação fora plenamente aceita a Cristo como agora exaltado mediador, enche o universo inteiro com bênçãos e dons. Irmãos, o mesmo Cristo que desceu à terra, ele está nos céus. Ele subiu, ele desceu para que nós víssemos, para que ele mostrasse para nós que ele se fez carne, né? Se fez carne, viveu aqui entre nós, conheceu o inferno do Calvário, mas ressuscitou e está lá aos céus. Ele mostra com isso que ele, mesmo com toda a sua grandeza, ele mostrou que ele veio aqui até a terra e subiu aos céus novamente, né? E ele vive em nós e mostra que, mesmo com todo o seu poder, ele mostrou toda a sua humildade e ele mostrou que tudo isso que aconteceu foi para evidenciar que Cristo, como agora é exaltado, mediador, enche o universo de bênçãos. Sabe, irmãos, Cristo, ele, assim como nós vimos aqui nesse texto, ele desceu à terra, viveu o inferno do Calvário, mas hoje ele mora lá no céu. Hoje ele está no céu, está ao lado de Deus, está olhando por nós, e ele tem mostrado para nós que essa união tem que prevalecer na igreja. Assim como ele passou por tudo isso, ele tem mostrado que tudo vai passar. Nós iremos estar ao lado dele, assim como ele nos prometeu. Deus não promete, Deus não é homem para que faça promessas que não sejam cumpridas, né? As promessas de Deus são cumpridas em nossas vidas. Então, irmãos, ele com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, ele desceu ao Calvário, né? Mostrou tudo aquilo que nós sabemos, né? Como está escrito lá na palavra de Deus, mas ele ressuscitou. Ele vive, né? Vive em cada um de nós.
Então que nós precisamos entender que ele subiu, ele desceu, subiu e nos deu bênção, nos deu dons, e possamos fazer com que esses dons prevaleçam sobre toda a nossa vida, né? Que esses dons possam crescer, para que o reino de Deus cresça através da nossa vida. Então nós precisamos usar esses dons que Deus nos deu. Passando por tudo, Deus passou por tudo isso, conheceu o Calvário, o inferno do Calvário, ressuscitou, nos deu os dons, e vamos deixar os dons parados? É para isso que Ele nos deu os dons, para deixar parado, guardado. Não podemos nos vergonhar do Evangelho, como Paulo fala. Às vezes nós temos vergonha de orar, nós temos vergonha de falar a palavra de Deus para alguém. Irmão, não se vergonhe do Evangelho. Deus te capacitou, Deus te deu dom. A morte dele não foi à toa ali naquela cruz. Não foi à toa, ele não morreu por nós à toa. Ele morreu sendo nós ainda pecadores, ele morreu por nós, ressuscitou e está vivo. Então nós devemos reconhecer esse amor, reconhecer tudo aquilo que Deus fez por nós para que possamos pregar o Evangelho. Nada nessa vida é mais importante do que o Evangelho de Cristo. Não juntar tesouros na terra, né, como diz a palavra de Deus, mas tesouro no céu. Pregar o Evangelho, sabe, fazer com que Deus possa crescer aqui na terra, que o reino de Deus cresça aqui na terra cada vez mais. Então no versículo 11, né, ele fala lá que Paulo, no versículo 11, ele fala, né, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Irmãos, cada um foi designado para algo, né? Naquele tempo, os apóstolos, né? Os 12 apóstolos dele, depois o apóstolo Paulo. Ou seja, apóstolos são aqueles que testemunharam a ressurreição de Cristo naquele tempo, né? Talvez hoje alguns se denominam apóstolos, mas não existe para apóstolos nos dias de hoje. Apóstolo aconteceu naquele tempo. Assim como os profetas também daquele tempo, os profetas maiores, os profetas menores. Naquele tempo Deus designou homens para apóstolos, para profetas. Hoje nós temos pastores, hoje nós temos mestres, para que possam propagar o Evangelho de Cristo aqui na terra, né? Pastores e mestres são para que a palavra de Deus cresça, que a palavra de Deus se expanda e que pessoas não sejam levadas por qualquer palavra, né? Como diz aqui no versículo 13, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento, né, do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E para o propósito, lá no 14 fala o propósito que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia da esperteza de homens que induzem ao erro. Por isso que devemos ter, irmãos, pastores e mestres que sejam totalmente ligados à palavra de Deus, que não possamos ir em ventos de doutrinas, né, ou por não ser enganados por homens que não pregam o Evangelho da forma que tem que ser pregado. Então, irmão, o pastores e mestres para que os santos, para a obra do ministério de Deus, que Deus esteja no centro. Sabe? Quando você tem um pastor que prega o Evangelho, quando você tem um pastor que é preocupado para que seja realmente pregada a palavra de Deus, Deus vai estar sempre no centro da palavra, não o homem vai estar no centro. Se você está na pregação que o homem é o centro, está tudo errado. O centro da nossa vida tem que ser Deus. Deus tem que estar no centro sempre. Ele é o centro da igreja. Ele é o que tem que ser a palavra, né? Então, nós temos que caminhar em plenitude, como diz lá no versículo 3, né? A fé que transforma a própria vida da pessoa faz com pensar em agir de acordo com Deus. Essa é a maturidade. A fé que transforma a própria vida da pessoa faz o pensar e agir de acordo com Deus. Ou seja, nós devemos ter maturidade para que a fé madura é aquele que produz frutos. Se nós temos maturidade na fé de Cristo Jesus, nós vamos produzir frutos, e frutos que permaneçam. Então temos que caminhar para a plenitude. Aqui no versículo 13 ele fala, né? 4, versículo 13. Até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E uma plenitude de Cristo é viver naquilo que Deus tem prometido para cada um de nós, né?
é viver realmente a palavra de Deus nas nossas vidas. Então nossa segurança é a palavra de Deus, não tem outra. Não tem outra. Quando você vive realmente a palavra de Deus, quando você vive realmente o que Deus quer para a sua vida, você vai viver em plenitude com Cristo. E essa plenitude aqui ainda não é o fim, aquela que nós vamos viver no céu ao lado dele. Mas essa plenitude é a maturidade lá sabe, a maturidade já no limite máximo. Quando pessoas veem Deus através de você, é aquela fé madura, a fé que produz frutos, e frutos que permanecem. Essa é a maturidade que Deus quer em nossas vidas, a maturidade que Deus quer em nossa igreja. Sabe, pessoas precisam ser transformadas através das nossas vidas, através do nosso testemunho. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas ao longo de toda a nossa vida cristã nós precisamos buscar a santidade de Cristo Jesus. Nós precisamos buscar a maturidade de Deus, sabe, a maturidade que Deus nos dá, a maturidade que Deus nos ensina, que é o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, e que pessoas possam ver Deus através de nós. Quando nós percebemos que estamos vivendo realmente a palavra de Deus, realmente para Cristo, Deus nos mostra, né? Deus nos dá a capacidade de poder fazer aquilo que Ele deseja em nossas vidas, que é fazer a vontade dEle, pregar o Evangelho, e que pessoas veem Deus através das nossas vidas. Então, irmão, aqui no versículo 14, ele fala, né, o propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não é isso que Deus quer em nós. Nossa segurança está na palavra, como eu falei anteriormente. Então, se nós buscarmos realmente a palavra de Deus, nós estivermos focados na palavra de Deus, e Deus for o centro da palavra, nós não vamos ser levados por vento de doutrina. Nós não vamos ser enganados por qualquer pessoa que fale sobre a palavra de Deus de forma que não seja realmente a palavra de Deus. Nós não vamos nos enganar, porque nós vamos estar totalmente vidados na palavra. Então, se estivermos uma igreja que não seja realmente, que Deus não seja o centro e que ela não seja ligada realmente à palavra de Deus, ali realmente vai existir erros. Então, irmão, nós precisamos ter uma igreja saudável, uma igreja que possa realmente estar na palavra de Deus, sabe, né, o nosso pastor hoje que realmente prega a palavra. Graças a Deus temos um pastor hoje que prega a palavra de Deus, né? Pastor que busca se dedicar cada vez mais à palavra, e que nós possamos entender cada vez mais que isso é a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia, não há outro que não seja a palavra de Deus. Irmão, nós temos o privilégio, nós como igreja temos o privilégio de ter a palavra de salvação. Nenhuma outra religião tem a palavra de salvação, só a igreja tem. Imagine o mundo sem a igreja, imagine o mundo sem a verdadeira palavra de Deus. Como seria? Hoje, com a igreja já está desse jeito, imagine sem a palavra de Deus. Imagine o mundo sem a igreja de Jesus Cristo na terra. Então, irmãos, entenda a importância que nós temos para a eternidade. Entenda a importância que nós temos para este mundo. Nós devemos entender isso. Sabe, se você está na igreja, é porque Cristo te capacitou. Cristo não ia te colocar num lugar, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, Ele não ia te deixar ali para ficar sentado assistindo. Não é isso que Deus quer na nossa vida. Então, no capítulo 16, para encerrarmos aqui, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Quero finalizar dessa forma, cada parte realiza a sua função. Nós como igreja precisamos cada um fazer a sua parte, né, no crescimento do reino de Deus. Nós precisamos cada um realizar a sua função da melhor forma possível, porque não é para mim, não é para o pastor, e não é para você próprio, é para o reino de Deus. Quando você prega o evangelho, quando você faz algo na casa do Senhor para que pessoas se convertam, pessoas conheçam Jesus, não é para você, não é para o pastor, é para o reino de Deus, irmãos. Então precisamos fazer tudo para que o reino de Deus cresça aqui na terra. Jesus está às portas. Precisamos fazer algo. Sabe quanto tempo você tem ouvido aí que Jesus está voltando? Ele está voltando, irmão. Não é historinha não, ele está voltando. Ele está lá na Bíblia, está escrito. E se Jesus prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Não foi eu que prometi, não foi o homem que prometeu, foi Jesus que prometeu. Ele vai voltar. Então nós temos a competência para
Nós, na verdade, não temos competência para nada. Quem nos capacita é Cristo, Ele que nos capacita. Se não for Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estávamos aqui. Nós não estaríamos nem falando sobre a palavra de Deus. Então, a palavra de vida eterna quem temos é nós, irmãos. A igreja não precisa de nada fora dela para crescer. A igreja não precisa de nada fora dela para crescer, irmãos. Está tudo ali dentro. A palavra de Deus está ali. Irmãos que vivem em comunhão, mesmo com suas indiferenças, mas a palavra de Deus está naquele lugar. Então nós precisamos viver realmente essa palavra de Deus. Nós precisamos viver realmente o Evangelho de Jesus em nossas vidas. A vida de Jesus, para que nós possamos, e pessoas possam reconhecer Jesus através de nós. Nós precisamos ter a nossa maturidade cristã, que nossa igreja seja unida cada vez mais. Talvez hoje vivemos alguma dificuldade, talvez podemos ter um irmão que nós não falamos muito com ele, ou que talvez falou algo que a gente não gostou. Mas será que não é hora de dialogarmos um com o outro? Será que não é hora de vermos lá o que Paulo fala lá no segundo versículo de 1 a 16, né? Suportai uns aos outros em amor. Não é de qualquer forma que vamos suportar uns aos outros, é em amor, com paciência, com mansidão, com domínio próprio. Então, irmãos, não vamos esquecer os frutos do Espírito que há em nós. Não vamos esquecer dos dons que Deus tem nos dado. Vamos fazer com que o reino de Deus cresça naquele lugar. Não é fácil viver em paz no mundo. E a igreja também tem dificuldades, irmãos, mas nós possamos entender que ali é a casa de Deus. Quem vive em nós é Cristo. Nós precisamos entender quem somos. Nós somos servos do Senhor, nós somos novas criaturas, nova natureza. Então que essa nova natureza possa viver em cada um de nós. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não devemos viver as coisas velhas que viviam anteriormente. Mágoa, orgulho, vingança. Deus não se agrada de nada disso, irmãos. Vamos dialogar um com o outro, Vamos tirar nossas indiferenças. Aproveita esse momento para orar por aquele que talvez você ache que seja seu inimigo e nem seja. Talvez é porque está faltando um diálogo, uma conversa. Vamos tirar esse tempo agora para a gente poder refletir sobre alguém que nós estamos magoando ou magoou a um de nós. Mas por que tudo isso? É isso que Deus quer de nós? É isso que Deus tem nos ensinado? Quando nós confessamos nossa fé em Cristo Jesus, vamos ali no batistério, se batizamos, falamos que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós sabíamos que ia passar por tudo isso, por dificuldades. Como diz a própria palavra de Deus, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos vencer cada um deles, mas nós precisamos de quê? De união. A igreja precisa ser unida. A igreja precisa se unir cada vez mais. Porque muitas coisas estão por vir. Estamos vivendo dificuldades agora, estamos num momento talvez nenhum de nós imaginaríamos viver uma pandemia. Não podemos abraçar hoje nossos irmãos, não podemos viver de formas que nós vivíamos antes, né? Mas é só o início das dores, como diz a palavra de Deus. Muita coisa ainda está por vir. E nós vamos ficar perdendo tempo, como diz o louvor de Ana Paula Valadão. Não temos tempos a perder com ressentimento. Deus nos ama. E Ele nos amou e continua nos amando. Então essa é a reflexão que eu quero deixar para todos aí. Que Deus possa continuar nos abençoando, que Deus possa nos incomodar, o Espírito Santo de Deus nos incomode nesse momento para que possamos ser uma igreja unida, que possamos ser uma igreja que seja madura, uma igreja que tenha maturidade na fé, uma igreja que mesmo com dificuldades possamos amar uns aos outros em amor e suportar uns aos outros em amor. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no coração de cada um. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. No momento de intercessão desta noite, nós vamos fazer um pouco diferente. A gente sempre tem que lembrar, claro, daquelas pessoas que estão necessitando muito de ajuda das nossas orações, mas eu gostaria de abrir espaço neste momento, um pequeno espaço, para que você ore pela sua vida, para que você ore, para que você tenha mais desejo e mais fome pela palavra do Senhor, mais intimidade com o Senhor. Nós sabemos que a oração, ela é um resultado da nossa intimidade com Deus. Ela é o resultado do nosso relacionamento com Deus. Então, se nós não temos uma vida de oração, se nós não temos uma vida de comunicação com o Pai,
estamos em dívida, há algo faltando na sua vida. Então eu quero reservar este dia, este pequeno momento aí. Você vai ter alguns minutos para que você ore por você, mas ore para que Deus coloque mais e mais e mais desejo pela palavra do Senhor, para adorar ao Senhor, mais desejo de estar em contato com o Senhor. E claro, se você quiser orar por qualquer outro pedido que está rodeando a sua vida, que está no seu coração, a palavra de Deus diz que nós devemos colocar tudo, todas as coisas perante o Senhor. Todos os nossos anseios, as nossas ansiedades, nossas questões diante do Senhor. Ele está pronto para ouvir a nossa oração. Então, que neste momento de intercessão você possa investir um pouquinho de tempo em oração por sua vida, pedindo fortalecimento, pedindo sabedoria. Ore, deixa fluir do seu coração palavras que o Espírito Santo vai colocar na sua mente agora, e ore em prol da sua vida, da sua família, daquilo que está dentro do seu coração. Amém? Vamos orar?
Estamos encerrando mais um culto em casa, mais um momento muito bom. Eu quero agradecer a vida do nosso querido irmão Everton. Obrigado pela palavra trazida nesta noite. Que a igreja possa entender o lugar dela. Que a igreja possa se colocar no lugar certo, no nome de Jesus. Que possamos viver em união, em comunhão, sermos cada vez mais maduros, crescer em maturidade, para nós alcançarmos lugares muito mais altos, lugares que o Senhor quer nos levar. Então que Deus abençoe sua vida, Everton, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você que ficou até aqui comigo, conosco neste culto. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, e que você tenha um restante de semana abençoado, no nome de Jesus Cristo. Saiba que Deus está presente em todos os momentos, do seu lado. Então tenha relacionamento com Ele. Invista tempo em oração, em leitura da palavra. E certamente você vai viver uma vida totalmente diferente. Então, que Deus abençoe você, sua casa. Se Deus permitir, quarta-feira estamos aqui para mais um culto em casa e que com certeza será uma bênção. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima semana, se o Senhor permitir, no nome de Jesus. Tchau.